Ok, vamos lá. Pensem num crocodilo. O que vem à mente? Provavelmente aquele predador gigante, sabe? Imóvel na água, só na espreita. Mas e se essa imagem estiver, digamos, incompleta? E se os crocodilos tiverem um segredo que os leva para lugares que a gente nunca imaginou? É exatamente isso. A imagem clássica é essa aí, o mestre da terra e da água. Um gigante semiaquático com uma força lendária. A gente acredita que o mundo dele se limita a esses dois lugares. Mas, como vamos ver, a história não é bem assim. E, de repente, aparece essa imagem. Um jacaré americano, tranquilo, empoleirado nos galhos de uma árvore no Mississippi. Isso não deveria acontecer, certo? Uma foto. Uma única foto que desafia décadas de conhecimento. Como é que isso é possível? Para a gente entender o tamanho dessa revelação, primeiro a gente precisa quebrar um mito. Um mito que a própria ciência ajudou a criar. A ideia de que esses répteis são puramente terrestres. E olha, isso não era só uma suposição qualquer. A ideia de que crocodilos não podiam escalar era um pilar nas análises científicas. Isso influenciava como os paleontologistas interpretavam os fósseis dos parentes distintos deles. Era, para todos os efeitos, um fato científico. Ponto final. Mas nem sempre a ciência é a primeira a saber. Às vezes, a verdade fica ali, sussurrando por gerações, até alguém resolver ouvir. E esses eram os sussurros, de escaladores bem inesperados. Pois é, muito antes de qualquer artigo científico, as pessoas que conviviam com esses animais já sabiam. Lá no México, na Indonésia, na Colômbia, já rolavam histórias de crocodilos filhotes subindo nos mangues. Histórias incríveis que a ciência, na época, simplesmente ignorou. E não eram só histórias contadas. Olha só essa citação, de 1972. A ideia já estava na literatura científica, mesmo que de passagem. E a descrição, se pendurarem juncos como camaleões, é muito vívida. Mostra que não foi uma observação qualquer, né? Mas só sussurros não bastam para a ciência. Chegou a hora da prova. A prova definitiva. Vamos ver os crocodilos lá no alto, com os nossos próprios olhos. E tá aí a prova. Não é um caso isolado, uma coisa bizarra. A gente vê um jacaré na América do Norte e uma espécie completamente diferente lá na África Central. O mesmo comportamento surpreendente em continentes diferentes. E a escala do fenômeno é realmente impressionante. As observações se espalham por várias espécies e lugares. Temos crocodilos em manguezais da Costa Rica, na Austrália, tentando escalar até cercas, e no Gabão, subindo em árvores caídas. Fica bem claro que isso não é um comportamento isolado, mas algo surpreendentemente comum. Ok, beleza. Eles escalam. A grande pergunta agora é, por quê? O que um predador como o crocodilo ganha desafiando a gravidade para subir numa árvore? Bom, existem duas teorias principais. A primeira tem a ver com o calor, a termorregulação. Em florestas muito fechadas, o sol não bate no chão, então subir numa árvore é a melhor maneira de se esquentar. A segunda é sobre segurança, a vigilância. De um lugar mais alto, é muito mais fácil ver predadores ou presas. E é aqui que a história fica interessante. A teoria do sol faz sentido, né? Mas ela não explica por que também já viram crocodilos em árvores. À noite, sem sol. Isso nos força a olhar com muito mais atenção para a segunda possibilidade. E o comportamento deles parece confirmar essa ideia de vigilância. Lá nas árvores, eles são super ariscos, muito mais do que na água. Isso sugere que eles se sentem expostos e usam a altura como uma vantagem. E a rota de fuga é genial. Ao primeiro sinal de perigo, eles simplesmente se jogam na segurança da água lá embaixo. Mas essa descoberta vai muito além dos crocodilos de hoje em dia. Ela nos força a repensar o passado, a olhar para os gigantes pré-históricos com outros olhos. E aqui está o detalhe mais incrível de todos. Eles não têm garras especiais, nem pernas e braços adaptados para escalar. Eles sobem usando pura força, agilidade e equilíbrio. Eles não foram projetados para isso, mas fazem mesmo assim. E isso muda tudo. Pensem comigo, se os crocodilos de hoje conseguem escalar sem nenhuma adaptação física óbvia, o que isso significa para os parentes extintos deles? Um paleontólogo, analisando só o esqueleto fossilizado, jamais concluiria que aquele animal poderia subir em árvores. Isso nos obriga a questionar tudo o que a gente achava que sabia olhando só para os ossos. E essa é a grande lição. Os fósseis nos mostram a anatomia, a estrutura, mas o comportamento é um fantasma. Os crocodilos de hoje nos dão uma rara chance de ver esse fantasma, revelando um universo de possibilidades que os ossos, sozinhos, nunca poderiam contar.
E no fim, a gente fica com essa pergunta que dá um nó na cabeça. Se os crocodilos modernos, que vivem aqui com a gente, guardavam esse segredo, o que mais os parentes ancestrais deles faziam quando ninguém estava olhando? A natureza é cheia de surpresas, e cada descoberta nos lembra que o passado da vida na Terra é muito mais estranho e maravilhoso do que a gente jamais imaginou.